A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você que parou para me ouvir uma mensagem, uma palavra revelada do Senhor para nós, que está escrita no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 17 até o 20. E está escrito assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que eu violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém, amados? Vamos meditar um pouco nessa porção das Escrituras. Nós vemos que o Senhor estava rodeado de grande multidão quando ele estava ministrando o sermão acerca do reino naquela montanha. Então, pessoas perturbadas, elas estavam insinuando que Jesus estava ali suprimindo a lei que Deus tinha dado a Moisés, que ele estava simplesmente não dando o devido valor, né, ou atenção, ou até mesmo obediência àquilo que Moisés tinha falado. Então ele respondeu no versículo 17 para aqueles que estavam arrazoando entre eles: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Quer dizer, que ele não estava fazendo aquilo que eles estavam pensando. Eles não estavam ali para abrogar a lei. O que significa abrogar? Abrogar é um termo jurídico que era usado para tratar das causas em que estivesse na justiça, tramitando na justiça entre eles. E é assim até o dia de hoje. Então, abrogar uma lei significa cancelar ela, significa tornar ela sem efeito. Dessa forma, um mandamento, uma lei, uma norma jurídica que é abrogada, ela não tem mais efeito, né? Ela deixa de ter a força para ser aplicada naquele caso que está sendo discutido. Então, Jesus usou essa palavra jurídica e falou que ele não estava ali para destruir nem a lei, nem os profetas, e muito menos abrogar, né? Mas ele estava ali para cumprir. Então, nós vemos que Jesus, ele afirmou que ele veio dar cumprimento às leis. Ele era o próprio cumprimento das profecias messiânicas, porque em toda a lei e nos profetas que foram liberadas profecias, falavam acerca dele, que ele haveria de vir, que ele haveria de vir e trazer a salvação, a libertação do povo de Israel na terra. Então, Jesus, ele veio dar a verdadeira interpretação, e que eles não estavam entendendo essa novidade na interpretação. Não que ele viesse desfazer as leis de Deus. Ele veio dar interpretação nas leis e trazendo a elas um peso mais elevado na moralidade, no coração da humanidade. Então, nós temos que compreender que conhecer essa verdade é trazer para a nossa alma o entendimento do que o Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. Então, o ministério de Jesus, ele não aboliu. E nós devemos, então, dar atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco
no modo de vida que nós devemos andar e viver, no comportamento que nós temos que ter na nossa vida cotidiana para fazermos parte do reino, para recebermos o benefício da cruz e do sangue do Senhor que foi derramado no Calvário por nós, e para nos preparar para o reino dele, né? Para nós estarmos preparados na sua volta para ser dignos de entrar no reino dele. Porque a salvação, meus amados, é de graça. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo e na obra que ele consumou na cruz para a nossa salvação. Mas o entrar no reino é diferente. O entrar no reino requer de nós renúncias, requer de nós usar de força contra a nossa própria alma e subjugar a nossa alma às leis de Deus, aos mandamentos do Senhor, subjugar a nossa carne aos propósitos, à vontade, aquilo que é exigido para que o homem permaneça, entra e desfrute da glória eterna. Então nós vemos que Jesus, ele falou, olha, nem um jota, né? Até que a terra passe, nem um jota ou um tio o Senhor me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus, ele confirmou ali que não cairia nada por terra de toda a lei que Deus instruiu para que Moisés desse à humanidade. Toda a lei não cairia, nem um jota, nem um tio, até que tudo fosse cumprido de acordo com os seus propósitos. E de acordo com os seus propósitos, Deus quer que todo homem seja salvo. Então, nessa manhã, amados, Deus, ele vem trazer para nós, assim como ele trouxe naquele dia, naquele monte, uma palavra que talvez vai deixar nós um pouco apreensivos, mas é a verdade. E Deus ainda fala que no reino de Deus, qualquer um que violar um desses mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino de Deus. Porém, aquele que assim o cumprir, né, e praticar, será chamado o maior no reino de Deus. Praticar e ensinar, dar testemunho, ser luz na vida e no mundo acerca das leis do Senhor. Hoje a sociedade, ela está andando de uma maneira desordenada. Em muitos casos, nós vemos famílias inteiras sucumbidas diante de algum pecado que está dentro da lei de Deus. Toda a humanidade, na verdade, que ainda não foi salva, ainda não recebeu a sua salvação, né? E não recebeu o Espírito Santo, não tem força para sair dessa força da carne, da alma, para poder se colocar de acordo com as exigências da lei. Mas hoje o Senhor veio falar para você, que parou para me ouvir. Se você, de alguma forma, está sofrendo opressão, está com a sua alma conturbada, aflita, por causa de algum pecado, algum tropeço na vida, o Senhor veio te dar uma boa notícia. Ele veio para te ajudar. Ele veio para trazer para você um novo e vivo caminho. Por que vivo caminho? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele venceu todas as coisas. Ele venceu e cumpriu todas as leis. E Ele veio para que você o recebesse, o aceitasse na sua vida, para que ele entrasse na sua vida, no seu coração e trouxesse juntamente com ele o governo dos céus, para ir te auxiliando a colocar a sua vida de acordo com as exigências do reino. Ele veio para te trazer e dar força para você cumprir também a vontade, os propósitos de Deus, e também trouxe com ele, com a sua, com o sacrifício
que ele fez na cruz por nós, ele trouxe o poder que há no sangue que foi derramado por Deus, né, por ele, na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados, te purificar de todos eles, te livrar das acusações de Satanás e colocar você num novo e vivo caminho, quer dizer, uma vida vitoriosa em Cristo, de glória em glória, até que você alcance a plenitude e a salvação eterna. A salvação aqui eu digo é a sua entrada no reino, é a sua entrada nas mansões celestiais. Então não basta nós aceitarmos, amados, o Senhor como nosso Salvador, sermos salvos e depois deixarmos para lá a nossa vida, nossas obrigações diante do Senhor, de permitir, de aceitar que Ele venha através da palavra revelada, trazer renovação de alma para nós, fazer mudanças no nosso comportamento, fazer mudanças na nossa maneira de pensar, trazendo em nós um renascimento através de perdão e através da ministração do seu Espírito Santo na nossa vida. Não é possível nós entrarmos no reino sem nos despojarmos daquelas coisas tão necessárias que ele veio trazer quando ele deu esse sermão nessa montanha naquele dia. Ainda as palavras ecoam no coração da humanidade, ainda as palavras dele ecoam nas regiões celestiais, e nós devemos permitir que essa palavra espelha a nossa alma para nós entendermos aonde nós precisamos do trabalhar do Espírito, aonde nós precisamos nos arrepender e pedir perdão e fazer mudanças. Amado, muitos casais estão vivendo segunda, terceira núpcias, porque não entendiam, não compreenderam, ou não tiveram forças de guardar os mandamentos. Isso é uma realidade dentro da igreja. E muitas vezes essa palavra não se fala num sermão dentro de uma reunião para não ofenderem ou não trazerem à discussão situações delicadas. Mas é necessário que você saiba, que você entenda que o pecado nunca será admitido no reino de Deus. E toda transgressão que nós cometemos contra os mandamentos do Senhor vai nos impedir de entrar na morada celestial. Então, o que eu vou fazer? Você pode estar se perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer se já estou nessa situação? Deus, ele te chama para que haja um arrependimento hoje no seu coração. Senhor, até aqui eu andei de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus sentidos, de acordo com as minhas paixões. Mas a partir desse momento, eu prometo nunca mais cometer esses pecados. Com a sua ajuda, eu não vou me enfraquecer e cair nessas tentações mais. E vou, a partir de hoje, aceitar esse mandamento para a minha vida, para me trazer santidade, para elevar a minha moral humana a um padrão celestial, para que eu possa um dia estar contigo, porque eu amo o Senhor. Então Deus não nos obriga, é verdade, mas por amor ao Senhor e por amor à nossa alma, nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida e nos liberte completamente. Nos liberte da opressão do inimigo. Então, como ele sabia que nós iríamos tropeçar, cair, pecar e ficar enredados, amarrados nessas circunstâncias de trevas, longe da sua luz, o Senhor Deus, ele preparou um caminho de libertação e salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho,
único filho, que ele amava e nos mandou, nos enviou esse filho em missão para resgate de muitos, para ele se posicionar na terra como o Cordeiro de Deus, limpo, sem defeito, sem mácula, sem pecado, para ser morto e derramar o seu sangue para o nosso perdão e para nós termos reconciliação com ele. Então, esse benefício da cruz, ele está acessível a todo aquele que crê. Esse benefício da cruz é para todos os momentos em que você tropeçar e você reconhecer que você precisa de ser purificado daquele pecado. Então você clama: Senhor, me cobre com teu sangue, perdoa os meus pecados, transforma a minha natureza e cobre-me com teu sangue. Faça isso, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para purificar todos os teus pecados. E ainda que você esteja em situações terríveis, envolvidas em muitas circunstâncias, situações em que os mandamentos de Deus, ele te expõe como um pecador inaceitável no reino. Você seja humilde. Humildade aqui não é você se humilhar como muitas pessoas abaixam a cabeça, se sentem que não tem valor nenhum. Não. O Senhor viu tal valor em você que ele veio para te salvar, porque ele dá valor a você, porque ele ama você. Então, humildade aqui é você reconhecer que, conforme a palavra te espelhou e mostrou os seus pecados, que você precisa dele como seu Salvador, e ainda que você precisa que ele interceda, que ele trabalhe a seu favor, reconhecendo que você não pode e não tem condições de purificar a si mesmo. Paulo, ele entendeu essa natureza maligna dentro dele, que ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando ele constatou essa natureza pecaminosa dentro dele, quando ele constatou que ele estava perdido naquela situação, ele clamou e falou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o pecado, ele traz morte. A consequência de nós permanecermos e andarmos no pecado é nossa morte espiritual, é a nossa separação da glória de Deus, nossa separação da presença do Espírito de Deus. Então, aí trevas que vamos ter para o resto da nossa existência, porque a vida da alma, ela tem uma existência eterna. Então, nós temos que entender o quão sério é as decisões que temos que tomar, né? Porque se trata da nossa eternidade, se trata do caminho que nós queremos dar para nós mesmos, se queremos que a nossa alma trilhe um caminho de bênção, de luz, né? E consolação e alegria na presença de Deus, ou se nossa alma vai ser destinada a um julgamento e, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, a um fogo eterno. Então, amados, por amor à tua alma, saiba que Jesus, ele não veio destruir essas leis, destruir os profetas e nem abrogar a força dessa lei sobre a pessoa, sobre a humanidade. Ao contrário, ele veio cumprir elas para se tornar apto para, através dele, você ser salvo. Por isso que todo aquele que nele crê, Deus dá o poder de serem transformados, filhos de Deus, porque o próprio Senhor, ele deixou a sua glória no céu
para vir te dar a mão e levantar você da onde você está caído, para você ter uma nova vida com Ele. É um assunto que precisa hoje ser tratado nas igrejas. Muitos estão nessa situação de adultério, querendo colocar palavras sobre si, palavras de acentuação numa situação, acentuação de palavras positivas. Eu não estou sabendo falar com você aquilo que está dentro de mim, mas são palavras positivas, palavras de bênção e prosperidade, palavras de força para você poder continuar. Mas olha, a realidade é que se você continuar sem buscar tratar com a sua natureza de pecado, não adianta você seguir enganando a si mesma, porque o Senhor, Ele não veio abrogar essas leis. Ao contrário, por isso é necessário que você conheça o poder que há no sangue que Ele derramou na cruz. É necessário que você tome posse do benefício, do sacrifício que Ele fez na cruz por você. Então você precisa ter fé e reconhecer que você é um pecador e precisa da sua graça, precisa da sua misericórdia. E o Senhor disse, até que o céu e a terra passe. Não se esqueça disso, que enquanto a sua geração, e nós não sabemos quantas gerações ainda vão passar debaixo desse sol, antes da volta do Senhor, antes do Senhor vir julgar, nós não sabemos, mas o Senhor, Ele disse que nada vai passar dos mandamentos do Senhor. Então é hora de nós aceitarmos com humildade, né, a provisão de salvação, a provisão que Ele trouxe para nós. E o Senhor, Ele disse ainda no Sermão do Monte várias coisas acerca das leis do reino, que nós devemos ler com cuidado o capítulo 5 e 6 até o 7 do livro de Mateus. E orarmos, termos uma vida de oração para que o Senhor nos transforme a essas pessoas que serão bem-aventuradas naquele dia. Que haja bem-aventurança na nossa vida, que haja em nós as qualidades exigidas para que nós possamos adentrar no reino. Isso é mais importante do que fama, do que poder, do que dinheiro. Isso é mais importante daquilo que você representa nessa sociedade secular que vai passar. É muito mais importante que as riquezas que você adquiriu até o dia de hoje e aquilo que ainda você vai conquistar na sua vida. Isso é muito mais importante do que você ter relacionamentos no mundo com toda a cidade, em parlamentos, né? Relacionamentos importantes na cúpula daqueles que são governantes. Isso é muito mais importante. Então, creia que se você cuidar da sua salvação para a entrada no reino, você terá a vida eterna e ainda você terá as bênçãos sobre a sua vida pessoal aqui nessa terra. Porque o Senhor, Ele aconselhou os seus discípulos, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E no meio de todas essas coisas que o Senhor, Ele veio trazendo para mim, o Senhor trouxe a questão da cobiça. A cobiça, amados, é um dos piores pecados que nós podemos cometer. E nós devemos orar muito acerca dos nossos olhos serem limpos de toda cobiça, de toda inveja, de tudo aquilo que nos faz pecar contra todos os outros mandamentos. Perceba que quando você tem cobiça em si mesmo, você
permite todos os outros pecados que está escrito na lei e nos mandamentos do Senhor, você pecar contra Deus. Então, ore para que Deus tire do seu coração a cobiça. A cobiça, ela nos faz trair a aliança de fidelidade com o nosso Deus. Nós traímos porque nós cobiçamos algo. O homem, ele adultera, ele trai, né? Ele adultera porque antes ele cobiçou alguém. Ele se corrompe porque antes da corrupção, ele cobiçou algo que não pertencia, mas ele queria aquilo. Amados, vamos aguardar e orar, colocando na mão do Senhor os nossos sonhos e projetos, permitindo que Deus nos traga para a nossa vida através do teu Santo Espírito, porque aquilo que Deus nos dá não nos causa dores, não nos arrasta sofrimento e nem há prisões nas regiões espirituais. Amém, meu amado? Então eu oro nessa manhã para que o Espírito do Senhor te liberte de tudo aquilo que está aprisionando a sua vida, te liberte no seu coração de todas as concupiscências que tem mantido a sua alma com amarras e não tem permitido você avançar. Eu oro para que o Senhor cure os seus sentimentos, Ele cure as suas emoções e Ele santifique os seus olhos e os seus ouvidos, que são portas de entrada daquilo que está no mundo para dentro das nossas vidas. Que Ele te guarde de cobiçar aquilo que está no mundo, porque todas as coisas que estão no mundo são passageiras. Mas antes Ele te dê um bom desejo de você alcançar o reino dEle. Ele te dê esperança e força para que você confie a Ele as suas mazelas, as suas necessidades, os seus sentimentos ruins que você sabe que estão dentro do seu coração e que você permita que Ele te limpe, te purifique de todos eles e te preencha com a tua santidade, as tuas virtudes, que Ele traga para você aquilo que lhe falta ainda e que você ainda não conquistou no mundo espiritual. Amém, amado? Continue, se possível, todos os dias tendo comunhão com a palavra, lendo os evangelhos, conhecendo esse Senhor. Se possível, leia também partes do Antigo Testamento para que você entenda as leis que ainda estão interferindo e fazem conexões com a nossa vida presente. Ore ao Senhor para que Ele te ilumine e te dê entendimento. Peça a Deus que Ele seja com você todos os dias, porque isso é o que Ele deseja, fazer parte da sua vida todos os dias, desde da manhã, quando você levanta, quando você acorda, até o seu deitar, o seu dormir. Amém? E lembre-se, Ele não dorme nem tosqueneja. Mesmo quando você dorme, Ele está agindo e trabalhando ao seu favor, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Amém, amado? Eu peço para você compartilhar esse vídeo, que ele alcance todas as pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Ajuda-me com esse evangelismo a cooperar para que a palavra do Senhor, palavra do reino de Deus, se propague mais na nossa terra, para que a nossa terra seja curada, para que os corações da nossa terra seja transformado, seja renovado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado. Se ainda não foi inscrito, não fez a sua inscrição, se ainda não é participante desse canal, se inscreva nele. Eu não sou pregadora profissional, eu não sou pregadora de púlpito, mas estou a serviço do Senhor. O Senhor tem prazer em me dar as palavras, porque Ele via em mim um desejo ardente de o servir. Então, creia nisso. O Senhor não veio trazer para você uma cápsula religiosa.
Ele veio trazer uma vida e vida abundante. Amém? Deus seja louvado.